Boa tarde, pessoal. Eu sou Maria Carolina, mas também conhecida como Confri. E hoje aqui a gente está nesse projeto bacaníssimo, um podcast com nossos líderes religiosos. E vou pedir um pouquinho para eles se apresentarem, contarem para a gente como que é a vida deles de sacerdócio e fora do sacerdócio. Sou filha de Santo do Isidoro, do pai Isidoro. Uma honra ter ele como convidado. O pai Felipe e a mãe Zoe. Agora com você, pai. Boa tarde, pessoal. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite, minha filha. Eu costumo dizer que eu não escolhi a Umbanda me escolheu, né? Eu com 15 anos, eu tive a primeira incorporação e minha história é um pouco diferente. Foi através de uma doença, né? E quando o meu preto velho, especificamente, ele incorporou, daí ele mudou uma história, né? Mudou um destino. A partir daí eu passei a ser um bandista, né? Mas o sacerdócio ele veio depois. Ele veio depois com a missão, com o propósito de vida. O sacerdócio ele veio depois e foi uma coisa construída, foi uma coisa que eu fui buscando uma identidade para mim, para minha casa, para o que eu acreditava, enfim. Tem muitas inspirações, eu estou sentado na frente de uma inspiração, inclusive, né, que é a Mãe Zu. No dia a dia, né, a gente costuma dizer que botar branco não é só no terreiro. Aliás, botar branco no terreiro é a parte mais fácil. Ser do axé, né? Ser uma pessoa do axé é no nosso dia a dia, é no nosso pensamento, é na nossa doutrina, é ver o orixá em tudo, é sentir o orixá, é respirar e ser grato, porque tudo tem axé, tudo tem essa força. E essa força, esses elementos a gente movimenta, manipula e nos dá fé, nos envolve. É óbvio, eu posso até falar por eles, a vida de um sacerdote não é fácil, a gente tem nossos altos e baixos, a gente tem os nossos percalços, mas o que nos impulsiona é a fé. São filhos como você, né? É orixá, é o nosso coração. E principalmente quando o nosso ori está em comunhão com o nosso ocã, né? Ori, cabeça, ocã, coração. Quando o seu coração está em comunhão com o que você acredita, com o que você pensa, fica tudo mais fácil. Com certeza. Olá, boa tarde a todos, né? A bênção. Agradeço aí em primeira instância a Deus, né? Porque sem Deus nada disso aqui teria acontecido. Sim. Orixá, né? O dono da minha cabeça, que é o Xoguian, né? O meu Oxum, né? A guiadora dos meus caminhos, Dona Maria Mulombo, com certeza ela que abriu essa estrada para que a gente pudesse chegar até aqui. É de suma importância, né, que a gente entenda por que estamos aqui, para que estamos aqui, né? Eu sou o primeiro filho de uma família preta, de uma mãe que, com toda dificuldade, criou 3 filhos sozinha. Então estar aqui é uma grande vitória. Chegar até onde eu cheguei é uma grande vitória. Sem dúvida. Né? E se comportar da forma com que eu me comporto hoje é uma grande vitória também. Porque tem aquele bordão famoso, você é fruto do seu meio. Não, nós somos fruto do nosso meio se a gente quisesse. Se a gente fazer a diferença, lutar pela diferença, a gente consegue fazer diferente. E eu cheguei até aqui, então todos nós conseguimos chegar. E é de suma importância, mais uma vez, abrir esse campo, abrir esse espaço, né? Para que a gente possa aparecer. Eu entrei no candomblé sem saber o que era o candomblé. Eu bolei, né? Eu passei mal para santo com 3 anos de idade, fiquei 7 dias desacordado. E naquela época, né, há 20 anos atrás, era muito difícil falar do candomblé, porque o candomblé era procurado como última opção. A criança passou mal, vai para a igreja, vai para o médico, vai para isso, para aquilo. E no final, quando não tem mais jeito... vou lá, né? Vou lá no candomblé, vou ver se funciona mesmo, né? Por sermos uma religião de preto, uma religião com excessos de preconceito, sim. Infelizmente, a gente é procurado sempre por último. E minha mãe, sem saber, procurou diversas soluções. Meu pai militar não aceitava, não queria que fosse da forma que foi. Então, assim, a gente fez eu e meu irmão, né? Passamos mal, eu e meu irmão. Aí fizemos um bori, porque meu pai não aceitou que a gente ficasse careca. Aí fez um jogo, né? E decidiu aí fazer um bori naquela época. Então eu não fui iniciado há 20 anos atrás. Explica pra gente mais ou menos como que funciona o bori. O que é basicamente um bori? O bori, hoje, né, como sacerdote, eu consigo te explicar que é um ebó à cabeça, um agrado à cabeça, a festa da cabeça. O bori está ligado ao orixá? Sim, mas também não está. Porque você, se você não fosse da religião, você, como uma cliente, como uma leiga, você poderia tomar um bori para consertar, para acertar algumas coisas na sua cabeça, para tranquilizar, né? para alinhar. Exatamente. Então, o bori nada mais é do que um alimento da sua cabeça, um reforço espiritual
para sua cabeça. O cuidar de Ori, a gente cuida de Ori diariamente. E é muito importante que a gente ressalve que cuide do seu Ori todo dia. Todos Acorde, os fala a dias, cabeça, conversa pelo amor com de Deus. ele, né? Preciso ir nesse caminho, sabe? É importante. Mas naquela ocasião a gente tinha uma cobrança familiar, uma socialidade forte, que precisava de uma iniciação. Mas pelo fato da minha mãe não ter uma força, sabedoria para se comportar, não vai fazer, porque eu sou... Minha mãe hoje não é do Candomblé, é simpatizante, né? Porque ela viu coisas acontecer comigo, com meu irmão. E meu pai, zero, né? Não quero, não faço. Mas aí, clandestinamente, vamos dizer assim, fez um Bori, pediu um tempo de 5 anos para que a gente crescesse mais, né, e entendesse de fato o que é a religião. E se prometeu que com 16 anos a gente se iniciaria. E assim, o Orixá é muito sábio e ele não esquece nada, né? Sem dúvidas, não. Eu fiquei lá, né, assumi o papel de filho de santo, meu irmão zero, não quero usar. Mas com 16 anos, a minha vida deu uma volta, sabe, uma reviravolta. A gente foi despejado, enfim, vários sofrimentos, várias coisas aconteceram. E aí, e ao deixar entendeu que era o momento de me iniciar. Me iniciei com 16 anos, 2008, tomei minhas obrigações, 3, 7, tomei 14 recentemente. Hoje não sou mais pertencente do espaço, né, do terreiro aonde eu me iniciei, mas sou grato, eternamente grato, porque eu acho que a gente tem que deixar a porta aberta para sair e para entrar. Sem dúvida, isso é Sem muito dúvida. importante. Eu não posso desmerecer quem me deu o nome, porque se eu cheguei até aqui com 15 anos de iniciado, foi aquela casa que fez tudo pra mim. Ela foi o grande útero, né? Exatamente. Hoje me encontro em outra casa, com outro babá, mas nunca desmerecerei quem me deu o início, quem me deu a vida. Porque Orixá pra mim foi a vida. Sim, sim. Porque uma criança ficar 7 dias desacordado, defecando, urinando, não bebendo água, é milagre. Sem dúvidas. É orixá. Sabe? Então, assim, é de suma importância que a gente tenha, assim, espaços mais abertos para que a gente conte nossos milagres. Porque estar vivo dentro de uma EBE, coordenando pessoas, é um milagre. A gente também tem milagres. Sem dúvidas. Então a gente precisa aí ter esse espaço liberado, porque a gente pode subir sim no palanque e falar, não, eu sou de santo, com orgulho, bicho branco, porque isso aconteceu. Certo? Certo. Agora vamos no Zuleika se apresentar um pouquinho pra gente. Então, eu me chamo Zuleika, eu venho de uma família evangélica. Meu avô Eita. pastor, meu pai também era um líder religioso que promovia encontros de casais, as minhas tias todas muito envolvidas em igreja batista, uma família que sempre estudou muito a Bíblia, e a única pessoa da família que sempre, eu não vou dizer questionar, eu não questionava o meu avô, porque eu sempre fui muito educada a respeitar. Mas dentro de mim, algumas coisas não se encaixavam. E aí eu me casei com 20 anos, era professora do Estado, e na minha escola, eu trabalhei, aí eu já estava com 24 anos, eu fui para uma escola perto da minha casa, a diretora era espírita. E eu um pouco perdida, eu nem estava mais em São Fidélis, onde eu nasci, também não estava em lugar nenhum. E aí um dia eu não me senti muito bem, e aí a minha diretora falou assim, eu posso te dar um passe? E aí eu falei, pode, eu nem sabia o que era passe. Eu vivia a religião evangélica, né? Eu falei, pode. Aí ela falou, então você senta, eu vou cantar, eu vou rezar para você ficar bem. E aí ela me deu um passe e eu me senti muito bem. Nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Um passe, né, com a imposição de mãos, um passe dispersivo normal. E ela me convidou para ir na casa que ela ia num dia de Preto Velho. E aí eu fui, falei, não vai me fazer mal, né? A minha diretora era uma senhora respeitada, uma pessoa muito generosa, uma pessoa muito boa, e aí eu fui nessa casa. Eu nunca fui em nada de umbanda, então eu fui nessa casa, ela pegou uma senha para mim. Eu fiquei sentadinha no meu número da senha. Quando chamaram o meu número, que eu fui me encaminhando para a Preta Velha, que era na época a vovó Maria, de Rosinha, uma grande amiga minha, né, até hoje, nesse caminho de chegar à Preta Velha dela, a minha Preta Velha chegou. Caramba. A vovó Luísa. Maravilhosa. E eu nunca tinha incorporado. Naquele momento aconteceu um negócio comigo que me arrebatou de um tal jeito que eu falei, eu preciso entender isso.
eu preciso entender o que aconteceu comigo, eu preciso entender o que é isso, porque eu fiquei um pouco assustada. A vovó Luísa chegou, me cumprimentando, e assim... como Ela já estava habituada àquilo ali, né? E aí eu ficava assim, meu Deus, eu tenho que levantar. Né? E o negócio não acontecia. Sim, sim. Né? Eu não tinha controle mais sobre Sim. o meu corpo. E quando acabou, eu falei, bem, eu tenho que entender o que aconteceu. Não entrei na casa, isso foi no início do ano letivo, deve ter sido março, mais ou menos. Mas eu entrei para os estudos, eu falei, vou estudar, eu quero saber o que é isso. Sim. Aí eu fiquei até agosto, mais ou menos, isso era em 89. E quando foi em agosto, eu entrei para casa, mas já trabalhando com minha própria vida. Essa casa, ela é uma casa que existe até hoje, de Yalomin Gilda, né? Ela é filha de santo de Macaé, do Xangô Menino de Macaé. E aí depois, quando chegou um tempo de eu fazer a pregação, aí eu fui para Macaé, dei minha pregação de AO, fui iniciada lá. E quando me foi, né, solicitado que eu teria que abrir uma casa. Aí eu já morava em Araruama. Então eu abri essa casa em Araruama. Eu tenho 35 anos de vida espiritual e 24 anos de Alorixá. Fiz agora à frente esse trabalho que eu tenho em Araruama. A minha experiência é uma experiência, eu vejo a religião de matriz afro, ela norteou não só meus filhos de santo, como os meus filhos biológicos. Sim. Né? Eu eduquei os meus filhos dentro dos valores dos orixás. Hoje eu tenho meus filhos, as minhas noras e os meus netos. Ai, então a minha orgulho. família inteira está dentro da casa, vivendo, né, essa grandeza de orixá da forma que eu vejo. Porque eu digo sempre para eles, sempre disse para os meus filhos, nenhuma religião coloca Deus tão grande quanto a nossa. Deus é tudo, não há vida fora de Deus. Então, é um Deus de um tamanho que a gente puder conceber. Então, a gente vai viver a vida inteira buscando essa força inteira através de fragmentos que são os orixás, porque a gente tem algumas deficiências neurais que a gente não compreenderia o Lodumário do jeito que ele é. Sim. Então, acho que ele é tão perfeito que ele criou caminhos, né, os orixás, porque de fração em fração a gente vai chegando nesse todo que a gente precisa chegar. Por isso que eu escrevi esse livro, A Guiança Interior dos Por Orixás. sinal, ó, maravilhoso. Esse entendimento que a gente precisa buscar dentro de nós, esse crescimento para a gente entender essa grandeza que é a nossa religião. Porque, de fato, né, pegando esse gancho, é realmente algo muito grande, que se a gente não tiver realmente esses caminhos minuciosos, ao meu ver, Sim. né, que para mim eu acredito que seja uma cabeça que a gente vai montando aos poucos até chegar, de fato, Sim. à compreensão até onde a gente alcança, né, Sim. porque é realmente muito vasto, né. Exato. Isso é muito, muito importante. Agradeço vocês já terem se apresentado, contado um pouquinho da história de vocês. E agora eu quero saber como que é a vida de sacerdócio. Vocês já falaram um pouquinho disso antes, né? Que a gente é muito fácil, entre muitas aspas, tá dentro de uma casa de axé. Mas e ser do axé fora da casa, na vida social? Como que é se impor? Como que é estar vivendo num trabalho, muitas vezes, que tem pessoas de outras crenças ou que tem pensamentos distintos do nosso? Como que é manter o ori, a cabeça, né, sempre muito firme e muito forte para conseguir viver o social com o axé? Como que é essa vivência? Vamos bater um pouquinho de papo em relação a isso, fora da casa. Sim. Eu acho que não muda muito, né? Eu acho que quem é dentro, fora, em qualquer lugar, e não precisa também a gente se colocar de uma forma afrontosa, Sim. né? Porque eu acho que Acaba sendo natural. a nossa vida, a nossa história é o que passa para as pessoas, né? Então, enquanto nós sacerdotes, né, nós temos um trabalho dentro da casa, né, que não é pouco, né, não é pouco, Não. é um trabalho grandioso, né, também.
Eu acho que isso é normal, pelo menos eu sinto. Na verdade, a gente aprende a lidar com isso. Vocês contaram um pouquinho da história, acabou que eu passei um pouco passando, né, da minha, mas assim, eu era coroinha. Eu também já fui eu era coroinha, gente. aqui da igreja de Santo Antônio, eu auxiliava o padre, né? E aí, com 14 anos, eu me descubro com câncer, né? E foi quando o vovô Cipriano desceu na minha cabeça e falou, ele vai ficar bom. Ao contrário de todo diagnóstico médico feito, né? Que eu teria, inclusive, pouco tempo de vida. E aí, como uma família católica, apostólica, Beata, né, pai? minha Beata. avó, ia lá, ali, né? Vem um preto velho e começa a mudar tudo. E foi um fenômeno tão grande que, em pouco tempo, o meu tio, que é meu padrinho, Zé Heitor, começou a receber pai Ambrósio. A minha tia Silvia, você conheceu a tia Silvia, não conheceu? Começou a receber a vovó Cambena. E a cozinha da minha avó, foi isso, você sabe disso, você acompanhou, né? A cozinha da minha avó, quando foi ver a minha família de carnal, de sangue, foi tendo fenômenos mediúnicos em bloco. E automaticamente, essa mudança de visão não foi só comigo, acabou sendo com a família, porque como você, eu também tenho a minha mãe no terreiro, meu tio, meus primos, a família toda apoiou. Inclusive tem uma parte da família que tá com você, que é todo mundo muito ligado, primos, primos. Vamos dizer que são axés irmãos, né? Assim, tá todo mundo Sim, misturado. É isso, é isso. Sempre. Vou fazer uma pergunta dentro dessa questão social. Em algum momento, por exemplo, que necessitou fazer uma feitura, um trabalho, que vocês precisaram se retirar, por exemplo, do seu trabalho profissional para fazer essa obrigação, para cumprir essa obrigação, ou precisou sair, por exemplo, de branco ou com a cabeça coberta, vocês enfrentaram alguma dificuldade ou as pessoas conseguiram entender e respeitar o espaço e o momento de vocês? Eu não tive... Quando eu fiz tanto, eu estudava ainda, né? 16 anos, então eu voltei às aulas, né, de preceito. Só que foram quebradas algumas coisas, né? Alguns preceitos por conta mesmo da sociedade. Sim. Né? Hoje a gente enxerga que a gente precisa se adequar, não fazer o que eles querem, mas se adequar assim, à sociedade, porque o preconceito está aí, gente. Não foi embora. A gente tem voz? Sim. Mas sim, existe aquela, nossa, de branco, nossa, careca, nossa, isso. Não sofri propriamente dito um preconceito, uma intolerância. Mas as pessoas me olhavam assim, nossa, tá de branco? Você não teve um preconceito verbal de falar algo, visual, mas você sentiu que realmente ainda tinha a gente mesmo, aquela resistência, quanto né? Pertencente da religião, que a gente não fica retraído. Retrai a gente fica na pelo fato do que as né? pessoas vão falar. Isso acontece quando a gente chega num ambiente desconhecido, Sim. né, um trabalho novo. Exato. A gente, de fato, se retrai um pouco. Sim. E aos poucos a gente eu tenho uma missão. Vai se abrindo. Vai se abrindo. Porque realmente o preconceito existe. E eu já percebi, eu já me vi em troca de trabalho, pessoas... Nossa, mas como é que pode essa pessoa, né? Sim. segue essa religião? Sim. Qual o problema? A pessoa, né? Isso aí. Né? A ideia é que, tipo assim, nossa, ela é tão boa, como é que ela pode seguir essa doutrina? Na verdade, não tem essa visão de como funciona, eu né? já escutei isso. Mas você é tão bom, você é tão como legal. Pode? Como você pode ser Isso. Gente, se eu te contar, exatamente. se eu te contar. Exatamente isso. E qual a importância que vocês veem da nossa raiz afro, né? Porque cada um aqui tem uma vertente diferente. Depois eu vou pedir que vocês falarem um pouquinho de cada um, porque são distintas, né? Sim. Embora elas se somem em algum momento, né? E a gente tem plena consciência disso, sim, né? Com certeza. A gente tem que estar muito mais unido em prol da nossa religião. Com certeza. Do que segregar ainda mais, segregar né? as diferenças que existem, porque são famílias diferentes. Sim. E qual a importância que vocês veem da nossa doutrina, né? Do axé, no modo geral, na cultura, na nossa sociedade? O que vocês veem isso como raiz, de fato, né, na nossa sociedade? Qual a influência que vocês acham que o axé, que a doutrina, tem na nossa sociedade nos dias de hoje? Como que você acha que funciona isso? Nossa linguagem é totalmente influenciada e ninguém sabe. Né? Sim. Os dialetos de Angola, principalmente, Quimbundo, a gente né? fala, Quimbundo, a gente fala, muita coisa a gente fala que a gente não se referenciava. E a gente não é informado sobre isso, né? Sim. Outras tradições também, que é um trabalho que eu desenvolvo, o que eu percebi? O berço da humanidade é a África. Isso aí é inquestionável. Ponto. Exatamente. Aceitem ou não, acabou. Que dói menos. Mas aí o que aconteceu?
havia um comércio muito grande ali no norte da África, deserto Saara, com o mundo árabe. Então, assim, os comerciantes vinham pegar marfim, pele de bicho e tal. Algumas tribos também compravam especiarias, algumas coisas. Havia aquele câmbio, né, no deserto. Então, muita coisa, o mundo árabe, né, o Islã, né, os muçulmanos, eles adotaram muitas coisas da África. Sim. A gente tem muita influência em várias Sim, culturas, sim. né? Inclusive Israel. Inclusive Israel. Ponto importante. A Cabala, todo o conceito de Cabala, sim. que é estudado dentro do judaísmo, são fundamentos africanos. Ifá nasce da geomancia árabe, está lá no mundo árabe. Então está tudo junto e misturado. Só que o que eu percebi? Tudo que ficou acima da África virou uma grande sabedoria. E tudo que é da África é colocado como preconceito. Sendo que nasceu ali, a Cabala, os conceitos de Cabala, o entendimento de Ifá, o que era geomancia árabe, que se transformou em Ifá. Então, assim, por que a gente não fala sobre isso? Por que a gente não coloca a África no lugar dela? Não é? De fato e de direito. Porque todo mundo, porque tem uma sabedoria, não sei o quê. Quando você vai ver, que você vai ler, você vai estudar, você vai, gente, está lá. Tudo tem uma raiz. Está lá nos nossos fundamentos. Tá? Mas a gente não fala sobre isso, né? Então, assim, eu não sei se eu estou falando demais. Não, pode falar. Não, de forma alguma. Pode ficar Conhecimento. Não, é porque você está falando como a África influencia em tudo. Em tudo. Só que a gente não fala sobre isso. Né? A gente não fala. Semana passada eu mandei meu terceiro livro para a editora, que vai ser o segundo volume do Criança. Mas eu estou com muita vontade de colocar isso aí. O encontro das tradições, porque elas se encontram na Sensacional. África. Sim. Entendeu? Elas se encontram na África. A gente precisa falar disso. Sim. Né? Porque tudo de África é preconceito. E tudo que saiu de lá, que nasceu lá, virou sabedoria. Ué, como assim? Então a gente precisa abrir Sim. essa caixa de Pandora aí. Eu acredito que é muito associado também à parte de racismo, né? Por Sim, conta dos sim, negros serem claro. vistos Exatamente. como Sim. inferiores. Isso, né? Sim. Inferiores. Isso vem ao longo dos séculos, né? Sim, sim. Mas na língua, na comida, na música, É. tudo, né? E mesmo a África, né, os negros, sofrendo com tanto preconceito, racismo, sendo tão julgados como inferiores, nós somos, não digo a única, mas a principal religião de agregar. A Sim. gente não vai chegar e falar assim, não, você Sim. não pode quiser de short curto. Você não pode porque você é negro. Você não pode. Não, a gente Não. agrega. A gente tem que agregar. Casa E de, vem cá. casa de axé, É isso. É de acolher, né? Casa de mesmo. acolhimento. Exatamente. É um quilombo moderno Exatamente, que acolhe Sim, sem preconceito. Exatamente. Né? Eu tenho esse pensamento. É, né? isso é muito importante também. Bom, já que a gente falou sobre a influência, que pra mim também é total, né, da Uhum. África, né, da ancestralidade na nossa vida, no nosso cotidiano, que medidas, além já de escrever livros, que ela é maravilhosa, né, através da educação, que eu acredito que realmente é um meio muito importante, que outras medidas que a gente consegue pensar e começar a agir, que a gente consiga quebrar esses estigmas de nossa, você tá de branco, nossa, o que você fez? Por que você raspou o cabelo? Como é que pode fazer para destruir, né, quebrar mesmo esse racismo religioso? Porque não está relacionado somente à intolerância, né? Eu acredito que o racismo, né, ele está muito ligado a isso também, porque associam nós negros, né, Sim. a menos inteligentes, a inferiores, a coitados, né? Sim. Então, como que a gente consegue agir para quebrar esses estigmas e esse racismo religioso? Como que a gente pode trabalhar nisso? Nós somos 3 pessoas aqui que têm bandeiras diferentes. Mãe Zuleika, ela é uma sacerdotisa, é uma mulher, né? E a gente vive numa sociedade patriarcal, machista. Exatamente. Então, para ter um terreiro do tamanho dela, ela com certeza passa não só pelo preconceito religioso, mas existe, né? Pai Felipe é negro, numa sociedade que é racista. que é racista. Eu sou deficiente físico, eu sou amputado, eu também passo pelos meus percalços. No meu dia a dia eu tenho vários motivos em relação ao trabalho. Nossa, mas você foi promovido? Como assim? Por que eu usava O que isso tem a ver? Sim. Tem a ver com a minha capacidade, né? Sim, E cada um de nós aqui, a gente tem um lugar de fala Sim. em alguma seara que vai Exato. convergir em relação à luta. Porque, no fundo, para estarmos aqui,
todos os três lutam muito Muito, no seu dia a muito. dia Muito. em várias searas, né? Sim, muito. Então, como que a gente pode estar, além de, acredito que esse espaço, né, da informação, do podcast, dos projetos culturais, o que mais a gente consegue trazer? Maria, eu não acredito, eu sou Zuleika, não acredito em nenhuma mudança sem educação. Também não. As Também não. pessoas É a base, precisam é a base. ser educadas. É a base. Educadas. Educação é a base de qualquer mudança. E a educação, ela está vinculada ao conhecimento. Você não vence um inimigo desconhecido. Exatamente. Sim. Você precisa saber da sua ignorância. As pessoas precisam saber o tamanho da ignorância delas. Exatamente. Quando elas rejeitam alguém, uma religião, né, quando rejeitam qualquer tipo de ser humano, né, que está ali na sua própria escolha, na sua própria vida. Então, a gente não muda nada sem educação. Existe uma lei para que as escolas implementem a aula de educação ligada às religiões de matriz afro. Eu não conheço na região dos lagos. Não Se temos. vocês conhecem, me expliquem. Não, também não. Não. Nenhuma escola Infelizmente, que não. adotou. Eu não conheço na região dos lagos, nem onde eu circulo. Campos, né, São Fidélis, Macaé, que eu sou mais do norte de lá. Não conheço nenhuma escola que tenha adotado isso. E isso é uma lei. Pensando na educação, por eu ser professora de formação, foi que eu escrevi esse livro, Oi, que eu dei para o Felipe aqui. Presentão, Né? Pessoal, presentão. Por quê? É. Era como Presentão. as crianças eram educadas na África, num tempo que não havia escrita. Então, era preciso passar os valores tribais. Aquela criança, ela precisava estar inserida dentro Sim. do contexto da tribo. Então, como que educar uma criança sem um livro? Não tinha a literalidade que existe hoje. Sim. Então, eram os provérbios, era aquela, como os nossos pais antigos, né, eu sou mais velha, falavam determinados, a sabedoria popular que a gente fala Sim, hoje. sim. Olha, quem anda com pouco, farelo come. Os Aí, ditos aquele, populares, aí né? aquilo ficava gravado na cabeça da Uhum. criança. Olha, quem anda com pouco, farelo come. E aí, a partir de uma frase pequena, que ia ficando gravada na cabeça da criança, que era aquele provérbio, né, aquela família desenvolvia algum valor e a criança ia aprendendo a mudar seu comportamento. Então, Sim. assim, eu não acredito que a sociedade mudará. Eu posso não ver isso nessa encarnação, mas eu estou tentando plantar uma semente para que os meus netos, meus Sem filhos, dúvidas. possam ver que dentro das escolas há, né, alguém preocupado em mostrar a realidade da semente, da origem, do berço da humanidade. E eu posso falar um pouquinho sobre isso, né? Tem pouco tempo. Você singela, que eu terminei o ensino médio e eu tinha uma professora de português que ela era assim sensacional. E na época era época de Enem, redação, então tinha muito debate na sala de aula. E ela já me conhecia, né? Sou uma pessoa assim, como meu pai me conhece. Não é questão de ser afrontosa, mas eu quero que as pessoas tenham conhecimento, porque a pessoa que detém conhecimento, ela não vai ser ignorante. Não. Eu posso não concordar com a sua doutrina, eu posso não concordar com o seu pensamento, eu posso não concordar com as suas atitudes. Mas eu tendo conhecimento, eu vou respeitar, Respeitar. né? Isso aí. E aí teve um debate, e ela sobre intolerância religiosa. Eu não estava falando sobre preconceito religioso, eu estava falando sobre intolerância. E eu não estava falando especificamente das matrizes afros, eu estava falando da intolerância de modo De geral. modo geral. Sim. E eu entrei na sala para poder apresentar o projeto, o trabalho, e a gente abria aquele debate, né? E aí quando eu iniciei falando sobre a matriz afro, porque de fato era realmente estava sendo mais perseguido, mas eu tinha uma parte para poder falar sobre os cristãos, que também tinha esse momento de perseguição, enfim, né? De intolerância. E simplesmente os alunos levantaram da sala de aula e falaram, não vou assistir coisas de macumba. E aí a professora ficou tão horrorizada, porque eu não estava falando de macumba, eu estava falando sobre um problema que é enfrentado muito mais pelas Sim, matrizes Claro, afros, Muito mais sentido por mas nós. ela também é enfrentada pelos budistas, né, Judeu. pelos judeus, muçulmanos, pelos né? muçulmanos, Pra porque processar a sua fé, né? Exato. porque a gente não tem o conhecimento, a gente não detém esse conhecimento. E eu lembro que no ensino médio a gente tinha aula de religião. E que religião? É, A não gente tinha uma religião, uma estudo de religião cristã, onde a gente iniciava e finalizava a aula falando de Jesus. E não que eu não acredite nele, Sim. acredito sim. Mas a minha forma de vê-lo é diferente.
Então, eu não tinha aula de religião, eu tinha aula de cristianismo. Exato. Então, eu entendo super o que você falou e concordo que a educação ela realmente precisa ser imbuída. E eu não vejo, se é lei, a gente precisa ir atrás, Sim, né? sim. E falar assim, não, é isso, se é lei, se é direito, se é um dever, porque no meu ponto de vista, assim como outros conhecimentos, esse também deveria ser embutido, é tão importante quanto qualquer outro, biológico, enfim. Deveria ser embutido junto ao currículo mínimo dos estudos. E como que a gente consegue atravessar, porque dentro da educação, dentro do governamentais, a gente também tem essa dificuldade de ultrapassar barreiras e levar, por exemplo, um projeto como Raízes Vivas para dentro das escolas, para informar. Será que essas crianças, esses adolescentes vão conseguir parar e ouvir, ou vão fazer como os meus colegas de classe fizeram, que foi simplesmente se levantarem, né? E como que a gente vai conseguir implementar isso, Mas né? aí, até pegando um gancho que o Manzuleika falou, educação sim, eu acho que a base compactua da mesma teoria, mas nosso posicionamento também. Sim. Até bem pouco tempo atrás, eu sou espírita, ou então eu vou ficar quietinho. E agora, acho que não, acho que eu sou um bandista, eu sou candomblecista, eu sou do axé, eu uso branco à sexta-feira. Então não posso porque eu tô de preceito, porque eu tenho giro amanhã. Sim. E falar com naturalidade, porque até então a gente, e eu digo por mim, eu não tô falando por mim, há um tempo, agora não, mas um tempo até recente, eu me privava de falar sobre. Sim. Né? Tô de branco, eu gosto. Não, tô de branco porque sexta-feira eu visto branco. Né? E naturalizar Exato. isso. Como o evangélico pega a sua Bíblia e vai, por que não a gente falar, postar, não posso, eu tô de preceito, eu tenho minha gira, não, vai ser minha saída, eu vou ter, né? Vai fazer a camarinha. Exatamente. E tá tudo bem. Eu acredito que, mais uma vez, né, falando sobre educação, é a base lá. É a nossa base, a gente precisa educar nossos filhos, nossos parentes, até mesmo pessoas da nossa família que não são frequentantes da religião, precisam saber e entender de fato qual é o propósito que a gente, né, cultiva ali da nossa cultura. Mas, dentro desse contexto de o que fazer, né, para amenizar esse peso que a gente traz quanto religião, eu acho que a gente precisa se unir. Nós, como irmãos de fé, e nós, como humanos. Porque, não hoje, né, mas sempre foi assim. Se algum pastor, vamos lá, convidar a gente, minha filha vai... Você é evangélica, é filha dele. E vai casar. Você é evangélico, vai casar na igreja evangélica. Ele tem a abertura de ir. Com toda certeza. Né? Sem falar assim, não vou porque lá é um campo evangélico, eu sou espírita. Não, ele vai. Mas e se fosse ao contrário? Eu sempre brinco com isso, eu falo assim, quando eu for casar, eu vou ter só os meus irmãos de santo sendo convidados. Porque porque mesmo que eles me conheçam, me respeitem como Maria fora do terreiro, lá dentro, não vou porque é um bicho de 7 cabeças. E se é convidado pra assistir um casamento, a gente vai feliz. Feliz da vida. Sabe? Porque a gente respeita a fé da pessoa, exatamente, mas a gente ama aquela pessoa que tá ali pra prestigiar aquele ser humano. Exatamente. Né? O que não acontece de forma contrária com a gente. Sim, eu acredito que a nossa doutrina, a nossa fé, né, não falando de X ou Y, mas o axé em si, ele é muito abrangedor e empático. Sim. A gente consegue não só se colocar no lugar do outro, mas entender que, por exemplo, poxa, pra mim isso pode não significar nada, mas pra ele é importante. Então eu vou, por exemplo, um batismo na igreja. Não tem por que eu não ir. Né? Uma primeira comunhão, como o Isidoro, como eu já fiz primeira comunhão, também já fui coroinha. E até um fato curioso, eu já tinha... Você falou dos 16 anos, e foi exatamente no período em que eu tive um start. Eu já não aceitava, né? Eu sempre fui muito rebelde desde sempre, eu já não aceitava. E aí tinham coisas na doutrina que eu não entendia, e eu sempre fui assim, mas por quê? Não, eu não enfrentava, mas eu queria entender. Porque pra mim conhecimento sempre foi importante. Sempre. Mas por que é assim não assar? Curiosa, né? Como sempre. E aí eu fui perguntar, porque eu sempre sonhei. Minha mãe às vezes falava que eu olhava e tava conversando com nada, que não era com nada, né? E, por incrível que pareça, a minha madrinha de batismo na igreja católica, hoje, é mãe de santo. Ela é filha do pai Joanito, né? Que faleceu. E ela é minha madrinha de batismo. Então, assim, eu nunca tinha entrado num terreiro, mesmo a minha madrinha de batismo sendo da Umbanda. Eu nunca tinha entrado num terreiro. E aí, quando chegou dos meus 15 para os 16, eu falei, cara, não, tem alguma coisa errada. E minha avó,
beata, católica. Não, minha filha, faz a crisma. Eu falei, meu Deus, tá bom, vou fazer. Vamos lá. E aí estudei, eu já tava frequentando Kardec, eu comecei, vamos ver como é que é, mas eu achei muito parado. Uhum. Achei muito assim, eu amo, é uma paz, como você citou, assim, surreal. Mas ainda não era o meu lugar, Sim. mas agregou muito no meu conhecimento. E aí eu fui, estudei crisma, estudei um ano, mas faltando do que indo, estudei. E aí na semana de eu crismar, eu fiquei de cama. Eu não levantava da cama. E eu tava frequentando um terreiro de Umbanda. E aí eu entendi que, poxa, realmente não é aqui o meu Não caminho. é aqui. E não é que, meu orixá, meu chá de cama, não. É Não. pra você entender que não é o seu caminho. Aqui não é. Não tem nada errado. Exato. Mas o que você precisa é outro caminho. Exato. E aí, quando eu fui, de fato, num terreiro, eu lembro que fui trabalhar num lugar, e aí, por coincidência ou não, a minha patroa frequentava um terreiro de Umbanda. Eu falava, quando a minha amiga falava assim, não, vamos na festa de terreiro, eu falei, tá amarrado, te esconjuro, não, Sempre não sei o assim. quê. E aí, a minha patroa me chamou pra ir, e ela falou, mas é festa de Exu, hein? E o Exu anda assim, o Exu anda... Eu falei, meu Deus, pra onde que eu tô indo? E eu fui, na cara e na coragem, fui. Quando eu pisei fora do carro, que eu ouvi o atabaque, eu me arrepiei da cabeça aos pés. Eu falei, É sobre encontro, né? Foi exatamente, e foi no momento Tá na certo. sua ancestralidade, tá no seu sangue. Foi no momento certo, não foi nem antes, nem depois, porque eu lembro que muito pequenininha, a minha madrinha de batismo, ela mostrava as filmagens de como era no terreiro, eu ficava assim olhando. E elas brincavam comigo, eu, tadinho, olha o olho dessa garota vendo esses vídeos, eu assim, apavorada. Porque eu achava aquilo surreal. E quando eu estava preparada, quando a minha fé, quando a minha ancestralidade falou, não, agora é o momento de você ir de encontro, né? Eu acredito que já tá ali e você tem que encontrar. Sim. E aí, quando eu olhei assim, que eu vi os Exus trabalhando, eu ficava assim, eu piscava. E aí a patroa É você tá aqui. assustada? Eu falei, assustada, eu tô apaixonada. Eu não quero nunca mais sair de dentro dessa fé. Eu sentia que eu precisava me sentir útil, eu precisava me sentir viva. E dentro da doutrina, dentro do axé, eu falei, cara, eu sou uma pessoa muito melhor, eu consigo ver o outro de uma forma muito melhor, eu consigo, às vezes, até a vovô briga comigo, minha filha, você precisa cuidar mais de você, olha mais pra você, porque eu queria cuidar muito do outro, né? Mas eu acredito sim que o conhecimento e esse querer cuidar é orientar o outro, olha, isso aqui tá assim, mas a gente tem como resolver, Sim. né? O conhecimento tem como resolver. E o espaço do Raízes, né, esse projeto que foi idealizado, né, ele foi justamente para a gente trazer à tona, buscar esse espaço, quem sabe aí virar um projeto itinerário que a gente consiga levar isso aos ensinos, que a gente consiga levar isso às nossas crianças, aos adolescentes, não como uma imposição ou um afronte, mas como conhecimento. Assim como a gente conhece aquilo que a gente nasce sabendo, que é um sistema cristão, a gente também vai entender sobre de onde a gente veio, né? Sobre a nossa mãe, sobre a nossa raiz. Para finalizar, eu vou pedir para que vocês falem um pouquinho de como é a sua doutrina, de como é a sua... porque assim, nem sempre todo mundo que vai assistir vai entender o que é nação, né? O que é... Por isso que eu pergunto, né? O que é Bori? Sim, para as pessoas terem esse conhecimento, essa clareza mesmo. Primeiras damas, né? Bem, eu venho de uma família espiritual que abre um leque, né? Tem a parte de cura, que é uma sala de tratamento, tem a parte de Umbanda, que é o atendimento, né, com preto velho, com os igrejas de Umbanda, e tem a parte de candomblé, que dentro da minha família espiritual é um candomblé mais voltado para o atendimento dos filhos da casa, não é um candomblé aberto. Né? Tanto que não tem uma agenda aberta de jogo de búzios, né? Nada disso. As reuniões abertas, o que existe aberto na casa, são as reuniões de Umbanda, atendimento preto velho, né? As giras de caboclo, as giras de Exu e as saídas de santo, né? Quando as pessoas são feitas, iniciadas e vai até os 7 que concluem, né, suas obrigações. O que eu posso dizer é que eu sou muito feliz nessa religião, muito feliz de verdade. Todo trabalho
história que a gente passa para chegar onde a gente está, né, tendo essa missão de cuidar das pessoas. Às vezes tem hora que a gente precisa dar uma respirada, né, mas a gente sempre está querendo voltar para a missão. Porque, Um chamado, né? Um chamado. Uhum. Porque eu acredito num mundo melhor. Isso para mim não é uma fala. Isso para mim é uma verdade dentro de mim. E você Se faz eu por onde? quero ter um mundo melhor, eu preciso ser uma pessoa melhor para o mundo. Sem Fazendo a dúvidas. minha parte. Começando pela gente, né? Fazendo a minha parte. Então, se a minha parte é esta missão, né, então é onde eu tento ser melhor, né, para que eu esteja contribuindo para aquilo que eu acredito. Nos caminhos de Oxalá, né, existe um termo usado que é comunidade corrigida. Só debaixo do alá branco de Oxalá existe hoje essas comunidades corrigidas. Mas é para lá que a gente precisa ir. As comunidades, começando pelas famílias, todo grupo, né, todo grupo humano, ele precisa se corrigir. Então, esse lugar de Oxalá, esse lugar de paz, esse lugar, porque Oxalá é o final, né, da nossa escada, né, tudo começa em Exu, termina em Oxalá, é para lá que a gente precisa olhar. Né? A gente vai caminhando com os orixás, mas com um olhar aonde Oxalá está indicando. Então, as comunidades corrigidas, elas também não vão acontecer se o ser humano não se corrigir. Então a gente precisa ter esse compromisso da gente se tornar pessoas do bem, pessoas melhores todos os dias, com esse trabalho espiritual, independente de religião. Porque todas elas puxam o ser humano para ser melhor. Todas elas, né? Os grandes desvios que são justamente, né, esses grupos extremistas, isso faz parte do ego do ser humano. Né? Que Mas tem não, toda a religião. não das doutrinas. As doutrinas são remédios, cada alma precisa de um determinado remédio. Um precisa de uma dipirona, outro precisa de uma quimioterapia. É isso. Depende da dosagem também. É isso. maior. É isso. Né? Então, assim, eu honro o cristianismo, de onde eu vim. Eu sou muito honrada por ter nascido numa família cristã, de ter conhecido tudo da Bíblia, e é o que eu estudo até hoje. Meu marido está aqui e sabe. Eu estudo Bíblia até hoje. E estudo da minha religião também. Então, assim, eu gosto dos livros sagrados. Todos os livros sagrados eu gosto de estudar. E aí eu creio que esse mundo corrigido, esse mundo de paz, né, depende de cada um de nós nos tornarmos essa pessoa de paz, independente de religião. Né? A gente está aqui para abraçar quem chega até nós. Mas existem outras casas, outras filosofias, né, e que também contribuem para esse mundo corrigido, Sim. que é o que a gente precisa. Né? É o que a gente está trabalhando para isso, nós todos, né, para esse mundo de paz de Oxalá. Com certeza. Então, eu sou Babalorixá do Ilê Axé Megialadá, né? Fundado em 2019, aqui em Saquarema. Sou descendente da família do Cantuá, na Bahia, de uma menininha do Cantuá, da nação Quetu, né? É uma ramificação do Queto, né? Do Cantuá, uma menininha, como eu já falei. Sou dirigente dessa casa há 6 anos, agora. Pegando o gancho de tudo que a gente conversou, de fato é difícil levar uma casa, né? Eu assumi essa casa com 25 anos. Então eu estava no auge da minha vida, né? Não digo no auge da minha vida de que eu estava muito bem, não é isso. Mas eu estava querendo viver, né? Como toda pessoa que com 25 anos. Eu tive que muitas das vezes se restringir de certos comportamentos, se respaldar em algumas falas, estudar, porque eu não coordeno só a mim. Eu não coordeno só a minha espiritualidade. Da minha espiritualidade saem todas aquelas pessoas e a espiritualidade delas que me seguem. São meus filhos, né? Que são pessoas que acreditam em mim. Então, sim, ser sacerdote é se restringir de certas coisas, se respaldar em estudo, para que a gente tenha sempre uma palavra coerente e sábia para dar para um filho. Porque muitas vezes o filho só quer ouvir um acalento. E muitas vezes a gente, como humano, errante, a gente fala, não vou saber lidar com isso, sabe? Uma curiosidade, eu sou muito ruim em lidar com a morte, sabe? Eu já perdi filhos, já perdi mãe de filhos, já perdi pessoas que eu tive que ser a fortaleza.
E como é que você faz? Você fala, meu Deus do céu, como é que eu vou lá? Eu tenho que ir lá dar um abraço, um aconchego, sabe? E foi de fato uma construção, sabe? Eu não sei, não conheço, não é preconceito, tá, gente? Mas eu não vivi outra religião no seu candomblé. Eu não fui pertencente a Umbanda. O único espírito de Umbanda que eu recebo é Exu, né? Mas eu não recebo Preto Velho, não recebo Caboclo. Não passei pela Umbanda antes de me fundamentar no candomblé. Mas respeito, tenho filhos que chegaram na minha casa com Preto Velho, com Caboclo. Então tudo é agregar. E filho, não sei. Me ensina, como é que você cultua? Eu não sei. Nossa, interessante. Não sei. Isso é importante. Então você vem aqui, fala como é a comida, fala como a gente cultua pra gente Você continuar. ensina, mas você também aprende. Exatamente, continuar cultuando o que veio antes de mim. A vovó veio antes de mim. Na sua vida, se você fosse minha filha, recebesse já uma preta velha, ela veio antes do meu cuidar. Eu não posso chegar, não. Agora, dentro da minha cultura queto, não tem esse cuidar de... Nem Exu tem. Exu, Preto Velho, Caboclo, não. É outra situação. A gente é um queto que só cuida de orixá. Nós somos omorixá. Só orixá, né? Mas eu não posso te merecer quem veio antes. Eu não posso falar, ó, você vai se iniciar, esquece tudo que você passou. Não, e o vovô que trabalhou até você crescer? Quem vai fazer com Quem vai fazer? Não posso. Então, assim, eu tô sempre aberto a conhecimento, tô sempre aberto a aprender, né? A me respaldar. Ter amigos mesmo. Eu não tenho essa soberba de, pai Isidoro, tô com um filho lá que recebe um caboclo que eu não conheço, me ensina. Gente, humildade a gente precisa ter. Eu não sou detentor de toda a sabedoria do espaço onde eu cultuo, não. Não sou, gente. Tenho meu pai de santo que vem, cuida de mim, e a gente aprende junto. A relação hoje com o meu pai de santo é uma amizade. Nós somos amigos. Logicamente que existe uma hierarquia. Sim. Ele está acima de mim. Nós somos amigos. Porque eu tenho uma casa aberta há 6 anos. Então eu levei uma casa, eu tenho um legado de 6 anos já. Ele veio para agregar. Ó, meu filho, essa garrafa aqui, ela pode ser mais do lado. Aí você faz assim, deu certo? Vamos embora, vamos agregar. Sabe? Como eu falei, eu não conheço outra doutrina e não pertencer a outra doutrina, não seja candomblé. Sou muito feliz. Eu falo sempre na minha casa, para todo mundo ouvir mesmo, eu não nasci e nem vivo o candomblé para ser mais um. Eu não quero ser aquele que passou despercebido. Pai Felipe, quem é? Não, eu quero aparecer. Mas não aparecer de forma soberba. Eu quero aparecer, sim, indo à praça, falando sobre Exu. A Exu não é diabo. Eu ia falar Sabe? exatamente Exu não é diabo. Não é isso. Sabe? Vindo aqui expondo a minha história, sim. Nós somos irmãos. A gente precisa estar unido, né? Então, assim, eu levo a minha religião assim. Sabe? De forma séria, coerente e acreditando sempre num futuro melhor. Sempre em subir degraus. A gente não pode desmerecer quem foi morto, quem sofreu bastante, né? Para que a gente pudesse estar aqui hoje, sentado numa cadeira, falando sobre o candomblé. Então muitas pessoas sofreram muito, então a gente tem que respeitar. Certo? Com certeza. É isso. Bom, a Umbanda pra mim, eu vou falar, e ao contrário do Pai Felipe, eu não tenho uma vivência no Que candomblé. bom. Isso aí. interessante. Eu tenho Exato. uma vivência de toda uma vida em Umbanda, né? No culto aos ancestrais, a Preto Velho, Sim, Caboclo, Que e, bom. né? Sim, sim. E agora que eu estou aprendendo com a Umbanda Universalista, um olhar que me trouxe, que tem sido fundamental. A Umbanda é minha luz, é minha vida, né? Eu tenho uma história com a Umbanda, em especial com o Cipriano das Almas. Eu preciso citar o nome dele aqui. Não tem como eu não citar o nome. ótimo. Não tem como. É ótimo. Porque a partir do momento que o vovô vem, ele me tira de um lugar, de um diagnóstico de uma doença terminal, Uma sentença de quase. uma sentença de morte, para uma É. sentença de axé, de vida, de Isso, luz, isso. né? E ia levar vida e luz pra É, outro, levar né? vida e luz para outros. Esse fenômeno faz assim, pum, na minha família. Então, diferente de você, pai, eu tenho tanto tempo de casa. A minha casa foi se transformando, Sim. a cozinha da minha avó, depois Sim. o lavabo, depois o quintal, depois o todo. Por fim, há 6 anos, né, com muita luta, depois de 17 anos, a gente construiu a nossa sede, que fica aqui bem próxima, né? Sim. E eu vim construindo esse sacerdócio. Hoje eu pratico uma Umbanda universalista. É uma Umbanda que tem todo o fundamento muito no povo banto, né? Muito em Angola, Congo, porque ela se originou de almas em Angola.
mas ela é aberta para uma sala de cura, a gente faz tratamentos de sala de cura lá Sim. com radiestesia, com cristais, né? Legal. A gente tem quinzenalmente uma reunião de mesa branca, porque tem médicos que psicografam, e vem mensagem, vem receituário, vem fitoterapia ali, Uhum. né? E nossa casa, ela é a universalista, Ela. ela abraça, ela é agregadora, Sim. né? A gente tem essas camarinhas, as consultas públicas, reuniões fechadas para desenvolvimento, né? E a gente entende a religião e eu fico muito triste quando eu vejo uma casa falar da outra, uma casa de axé falar da outra, um sacerdote desmerecer o trabalho do outro, porque faz alguma coisa diferente, porque sim, temos famílias de santos diferentes, às vezes visões diferentes, mas o bonito é o que a gente está fazendo aqui. A gente está se juntando em prol Do sagrado, do né? sagrado, em Isso, prol da fé. Isso. da fé, Isso. da ancestralidade, Exato. né? Eu concordo que amanhã a África é o berço de tudo. E a gente tem que também ter, vou trazer aqui com o Puxado Sardinha, né? Os povos originários, eles também têm uma Sim. contribuição imensa Sim. na nossa formação, né? Exato. Principalmente na Umbanda, muitas casas, tem caboclos de frente que trazem toda uma sabedoria que é muito próxima à sabedoria africana, com um olhar na natureza, com um olhar no sagrado, com um olhar no coletivo. São agregantes, né, pai? É isso, só Uma soma a agregante. outra. Uma soma Exato. a outra. Os povos originários que ensinaram do herbário aqui, né? É isso. Porque os negros chegavam, Exato. eram ervas diferentes. Quem conhecia? Os povos Os povos originários. originários. Então E- eles se entrelaçam aí. E pra mim, esse momento começou a Umbanda. Sim. Esse Sim. momento, não aquele marco Não, que aqui é falado. é, Esse momento onde os negros e os indígenas Junta a trocaram sabedoria. folha, Isso, juntaram a sabedoria isso ancestral, aí. milenar, que, né? E ali começou assim a Umbanda, né? E pra mim, a casa de axé é casa de acolhimento. Não existe espaço numa casa de axé para racismo, para preconceito, para homofobia, para misoginia. É uma casa de acolhimento, é um grande útero sagrado, faz as pessoas renascerem, Sem dúvidas. né, repensar e ajudar o próximo, sim, mas se ajudando, olhando para dentro, se conectando o seu ori com o seu sagrado, com a sua missão e com a sua força. Eu acho que é por aí. A última frase que eu ia falar, que a gente já puxou o gancho, para deixar um último recado, que é uma coisa que a gente escuta muito. A gente escuta muito a frase que Exu é o diabo. Uhum. E eu queria que vocês dissessem rapidamente o que é Exu na vida de vocês, porque como no início você citou, né? Uhum. Dona Mulambo, sem dúvidas, abriu o caminho para isso, assim Sim, como Dona sim. Menina abriu o caminho para mim, Sim. assim como todos os outros abriram esses caminhos para que nós hoje estivéssemos aqui falando, levando isso, né, ao próximo. Então eu queria que vocês falassem rapidamente o que é Exu, para ficar realmente firmado que Exu, de fato, Não é não é diabo. Agora começa os trabalhos. Então, eu acredito que Exu é aquilo que tudo vê, o espírito mais próximo da gente, né? Ele está aí 24 horas com a gente. Então, muitas das vezes, confunde-se Exu com o diabo por certas maneiras de cultuá-lo, né? O garfo, o tridente, muitos Exus pedem capas, enfim, mas não tem nada a ver com o diabo, até porque o diabo não existe. Quem é o diabo? É o grande culpado pelos nossos Sabe, quem é o diabo, né? Dona Maria tem uma frase muito sábia, que ela diz que o diabo mora na gente. Nós somos diabo todo dia. Quando a gente prejudica alguém no trabalho para se dar bem, quando a gente rouba alguém, quando a gente mata alguém, quando a gente defama alguém, nós somos o diabo. Então, assim, Exu, né, no meu entender, no meu conhecimento, é a boca que tudo come, é o olho que tudo vê, é aquele que abre o caminho para que a gente possa chegar, né? E a gente tem a liberdade de conversar com Exu em qualquer esquina, em qualquer encruzilhada. E por isso há o encontro todos os dias da gente com Exu. Porque Exu está em todos os pontos que a gente passa, que a gente visita, né? Porque para chegar em qualquer lugar precisa passar pela encruzilhada de Exu. Então Exu é isso. Exu é encontrar. O encontro do humano com a espiritualidade, com a essência, né? Exu dá sempre os conselhos que a gente precisa ouvir. Certo? Exu é o grande mensageiro, ele é dono ele tá no Aie, né? Ele não tá no Orum, ele tá no Aie. Sim. Exu tá aqui. Quando a gente acorda, a gente abre o olho, Exu tá movimentando a gente. Exu é a boca que tudo come, Sim. Exu é o dono da feira, quando você vai, né? E aí é uma troca, você vai pedir a Exu
para caminhar com Exu, e ele é o grande mensageiro. O embranquecimento da religião, e eu não estou falando aqui, eu tenho um lugar aqui, é até polêmico, mas por um determinado momento, o sincretismo, o embranquecimento, ele foi até, de certa forma, a única maneira de se proteger uma religião que era passada pela oralidade. Exato. Se não tivesse aquela ferramenta naquele momento, talvez muita coisa teria se perdido, né? Mas nesse momento do sincretismo, talvez se colocou o Exu num lugar que não é dele, que não cabia, né? Pode ser desse preconceito, mas Exu é caminho, é mensageiro, é protetor e guardião, né? A nossa casa, e todas as casas aqui, eu acredito, tem, guarda a nossa casa, ele leva as mensagens. Exu é o primeiro que come na casa, Exu é o primeiro que numa camarinha a gente firma, Exu está no Aê e é muito próximo a nós, né? De todo o panteão, né? É o mais próximo a gente, né? Ao humano, né? Ele tem essa humanidade, ele entende como ninguém a nossa dualidade, né? Sim. Exato. Perfeito. Está aqui, né? Está aqui conversando, trocando, já se fala de Exu. Se fala de Sim. Exu, é isso. É isso. Sim. É isso aí. Eu não vou descrever Exu, vou deixar como Exu faz, né? Deixa lá uma interrogação. Sim. Quem quiser Sempre. que pegue. Quem Exu quiser é que cate a folha. Isso aí. Quem quiser isso que aí. pegue a folha e cate. É isso. Então, eu vou ler aqui um trecho aqui, porque na cultura iorubá, né, Exu está no corpo. Então, tudo que a gente sente, fome, sede, desejo por prazer sexual, tudo que o corpo sente, é o Exu sente. É uma força que está dentro do nosso corpo também. Tá? Não estou falando dos espíritos que incorporam o seu Marabô, que é meu Exu, Seu seu Traca-Rua. Traca-Ruas, Maria Mulambo, né? Não estou falando de espírito, estou falando de genes e Yorubá. Né? Então, Exu é uma força que reside no nosso corpo. Né? Ele é a nossa fome, a nossa sede. Quando alguém te afronta, quem que sente o afrontamento? E seu corpo dá aquele... Eu que sou de Xangô, fica a cara vermelha. Né? Quem que sente o embate? É Exu. Ele faz o corpo responder. Ele faz o corpo dar sinais daquilo que está acontecendo. Né? Então, nesse livro A Guiança Interior dos Orixás, que é um livro meio ligado a Gênesis Yorubá, eu coloquei um trechinho pequenininho. Alguns orixás eu pintei aquarela, que eu pinto, Exu até eu pintei. Né? Vamos mostrar pra O pessoal vê também. Tem umas pinturas de aquarela colorida aqui no livro. E aí tem um textinho assim, ó. Eu sou o fogo que te acende. Sou sua fome de luz, prazer e desejo. Eu sou o seu desencaixe, seu dilema, as suas reações. Sou a primeira energia de vida em você. Eu estou no seu corpo, na sua mente, no seu ego e em todos os lugares. Eu sou a sua parte insaciável, faminta e buscadora. Eu o acompanharei durante todo o seu ciclo de vida. Descubra-me, eu sou Exu. Querendo ou não, nós todos temos essa força no corpo. Sim, sem dúvidas. E o candomblé coloca o corpo no jogo do crescimento espiritual. Não é ficar meditando em casa e rezando em oração e retiro. A gente precisa se movimentar, por isso que a gente dança, por isso que a gente tem que sair de casa, pegar o carro e ir no terreiro, ir no axé. O corpo precisa sair do sofá e do Netflix, entendeu? A gente precisa dar o movimento do corpo. Então, quem dá esse movimento é Exu. Quem não tem esse movimento, ele está uma pessoa mortificada. Porque a morte não é quando a gente para de respirar. A morte é quando a gente para de compartilhar. Então, quando a gente não usa o nosso corpo para fazer aquilo que a gente precisa e deseja, essa fome, essa boca, essa sede, né, de conhecimento, seja lá o que for, né, Exu está morto em nós. Perfeito. Fechamos com chave de ouro, não é isso? Parabéns. Bom, mais uma vez eu queria agradecer, porque foi uma troca muito engrandecedora para todos aqui, né? Sem dúvida. Para mim, como filha de santo, então mais ainda, assim, é muito gratificante compartilhar isso. E mais que isso, conseguir levar essa informação e esse conhecimento para os demais, porque como falamos muito aqui,
a educação e o crescimento, ela é o início, meio e fim, né? E mais uma vez agradecer e dizer que eu espero, né, que haja outros encontros e que a gente consiga ter mais dirigentes, que a gente consiga ter mais pessoas agregando, né, e reforçar, né, a gente levar isso adiante e mostrar que a gente está aqui, a gente está presente, a gente vai fazer a nossa presença e aceite ou não, estamos aqui. Tá certo. Incomode ou não, mas Exatamente, mas respeite. estamos aqui. Essa, na verdade, a gente não quer enfiar a goela abaixo, a gente quer respeito. Só, né? Respeito. Muito obrigada, É, gente. Nós que agradecemos. E é isso, pessoal. Em breve estamos de volta.